Olá pessoal! Olá pessoal! Hoje é um dia de sábado, então a gente resolveu pegar o carro e dirigir sem destino para algum lugar. A gente antes procurava lugares, aí olhando para o mapa a gente ia para esses lugares. Só que a gente, uma vez foi que a gente pegou o carro e simplesmente fomos dirigindo assim, sem saber por onde a gente estava dirigindo. E isso fez com que a gente aproveitou mais ainda a viagem e as paisagens pelas quais estávamos passando, porque nós estávamos nos concentrando tanto no alvo, a gente estava aproveitando o caminho inteiro. Ah, que bonito isso! sem Mas olhar, é isso mesmo. sem olhar para GPS. Hoje, por exemplo, também fizemos a mesma coisa e chegamos aqui, que é uma cidade afastada mais ou menos 30 minutos de onde a gente mora. E a gente não sabe ainda onde a gente está, vamos descobrir, aqui a gente não olhou nem placa. Atrás da gente tem um castelo bem legal, eu acho que é um castelo, é muito lindo aqui. A gente acabou de sair do carro, a gente deu de cara com esse, acho que é um castelo, né, que tem um lago aqui ao redor. E aí a gente já falou assim, pô, vamos registrar isso aqui, muito lindo. Porque é isso que a Milena tá falando, a gente deixa o inesperado trazer pra gente o... É um modo que a gente encontrou para relaxar, né? Talvez tenha pessoas que não iam aproveitar isso tanto assim, que talvez iam ficar estressadas por achar que estão gastando gasolina e não sabendo onde estão. Mas a gente começou a pensar de uma outra maneira de aproveitar a viagem em si e não só o alvo onde a gente chega. E por isso também, quando a gente chega em um lugar muito legal como esse aqui, a gente fica feliz, mas também quando a gente não encontra nada tão interessante, a gente fica feliz pelo caminho e pelo tempo que a gente passou pelo passeio. Pelo passeio. Hoje foi uma surpresa boa. Já teve caso da gente chegar no meio do nada. Foi... A gente já fez vídeo falando disso, né? Mas a gente gosta, é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, esses passeios sem destino. Já teve lugares que a gente foi e a gente andou por lá, depois a gente chegou em casa, pesquisou sobre o lugar e viu na internet que tinha coisas muito legais, tipo assim, uma pessoa famosa morou lá, um museu que tinha ali, a gente ficou, poxa, tinha lá, a gente nem visitou. Isso é uma pena. Por isso, às vezes que a gente chega no lugar como esse, quando a gente descobre o nome desse lugar, a gente já pesquisa logo um pouquinho e vamos descobrindo devagar. E agora a gente vai descobrir qual é o nome dessa cidade, que a gente não sabe ainda. Primeiro passo. A gente está tão feliz por ter encontrado esse lugar. A gente já ouviu, na verdade, dessa cidade. O nome dela, agora a gente viu, é Weissenburg. Vocês sabem que aqui na Alemanha, vocês com certeza já ouviram que é muito organizado. Mas muitas cidades aqui onde a gente mora são tão parecidas uma com outra. E pessoas veem isso como vantagem várias vezes por ser organizado, tudo, né? Mas, na verdade, quando você mora aqui por mais tempo... Com o tempo, na verdade, isso se torna pesado. Pelo menos a gente tem essa sensação. E a gente fica feliz quando a gente encontra algum lugar que é bem diferente, porque parece que finalmente estamos em algum lugar diferente. Parece que a gente está o tempo inteiro na cidade onde a gente mora, né? Estávamos passando por um lugar e, para mim, lembrou muito de um lugar no Brasil onde a gente estava. E é legal porque... você não encontra uma coisinha assim aqui com muita frequência. Claro, uma vez a gente visitou no Brasil um lugar que até construções ali eram parecidos com essas aqui de em Domingos Martins. Isso. Domingos Martins. É uma colônia alemã, é bacana. Porque o tipo de arquitetura que eu acho mais bonito dos lugares que a gente já viu assim é aquele tipo de arquitetura que tem em Tiradentes, em Ouro Preto, aquelas casinhas todas coladas com cores diferentes. Isso. Porque não só é muito bonito, mas principalmente a atmosfera que passa. E de fato essa coisa de atmosfera muitas vezes conta até mais do que a arquitetura. É que a gente se identifica muito com um lugar assim. É um antigo que dialoga, porque principalmente em Nuremberg, quando a gente foi, a sensação que dá é quando você olha lá. Tem alguns vídeos que a gente gravou. A arquitetura é lindíssima. É algo assim... Parece que foi feito por um artista a cidade. É de fato muito linda. Mas ela não dialoga com a gente em sentimentos. Assim, tem gente que vai lá e já tem a sensação diferente. Mas pra gente é como se fosse um pouco frio. Sim. Mas aqui, olha... Vamos mostrar um pouquinho?
Aqui já é diferente. Claro, a arquitetura é parecida, porque é Bavária e eles têm um certo modo de construir, falando de um modo geral. Mas como eles dispuseram... Muito bom. Gente, ela tá demais. Dispuseram. A gente decidiu fazer pausa aqui. Na verdade, a gente encontrou esse lugar porque a gente estava procurando banheiro. Só que para entrar no banheiro tem que comprar algo aqui, porque aí você recebe um código. Uma coisa que não é legal é que quando você está numa cidade, é muito difícil você achar um banheiro público ou bebedouro. Bebedouro a gente nunca viu, né? Acho que nem um shopping tem bebedouro. Não, nunca vi. Isso foi pra mim também surpresa quando eu cheguei no Brasil. Eu não sabia pra que isso serve. No começo eu achava que é pra lavar mãos. O bebedouro. Como aqui na Alemanha tudo é muito estruturado, tem muita regra para tudo, às vezes a gente sente como se estivéssemos perdendo um pouquinho da nossa individualidade. Claro que isso é bom, tem muitos pontos positivos isso aqui, porque isso é necessário para ter um lugar seguro. As regras, normas e tudo isso é muito importante na sociedade. Mas quando chega num ponto que tudo fica sempre, que tem que ser sempre dessa forma, muito não de rígido. outra forma, muito rígido, a gente às vezes perde as possibilidades, às vezes a gente não consegue pensar o que a gente poderia fazer aqui de diferente. A gente fica muito preso. Às vezes dá uma sensação assim de que não tem muitas opções que a gente poderia fazer aqui, por exemplo, no nosso tempo livre, sem ter que ir para algum lugar e pagar, né? Então, o que a gente faz são nossos hobbies, como filmar, fotografar, ou fazer esses passeios que a gente está fazendo quando a gente tem livre, principalmente esses passeios de ir não sabendo aonde a gente está indo, porque isso dá uma sensação de liberdade. E é interessante que a gente só percebeu isso depois de um tempo fazendo esses passeios sem se programar. A gente entendeu depois, porque sempre que a gente se programava, como a Milena falou no começo do vídeo, a gente ia, visitava alguns lugares previamente estabelecidos que a gente tinha visto, e era muito legal, você conhecia, mas teve algumas vezes que a gente estava saindo de carro e falou, vamos andar, vamos fazer um passeio. E a gente não sabia para onde estava indo, e foram os nossos melhores passeios, foram os mais agradáveis. Então, de certa forma, é uma maneira de tentar lidar com essa rigidez alemã. Na verdade, eu não consigo imaginar um alemão fazendo isso, pegando um carro e dirigindo sem destino. É difícil. Provavelmente já saberia até a velocidade do vento, em quantos minutos exatamente ele estaria lá. Mas claro, é brincadeira. Assim como no Brasil tem pessoas que são mais flexíveis, outras mais estruturadas, aqui também tem, né, de tudo. Mas, de uma forma geral, o alemão tem essa característica de ponto A ao ponto B. E é engraçado porque isso serve até para mim como uma terapia, porque eu também pertencia a grupo de pessoas que tem que ter tudo planejado, porque quando algo saía do plano, eu ficava estressada. Até hoje em dia eu fico às vezes, porque plano me dá uma falsa sensação de paz, de tranquilidade, de que tudo vai dar certo. E quando sai do plano, algo imprevisto, me dá uma sensação de que está saindo do controle. Eu sempre precisava sentir que eu tenho controle sobre as coisas. Eu estou aprendendo, inclusive, no meu caminho com Deus, estou aprendendo que é Deus que é no controle, né? Mas agora, falando assim, também desse lado humano, que também tenho que treinar dentro de mim, melhorar,
É porque não dá pra controlar tudo. Na verdade, não dá pra controlar nada. Na verdade, não dá pra controlar nada. A gente né? cria uma ilusão de que a gente tem algum controle, mas caiu um meteoro aqui. E isso aqui é muito legal, forma leve de se treinar isso, né? Porque é um lazer e ao mesmo tempo é o primeiro passo para progredir nessa parte. E vocês não têm ideia como que é tão legal ver esse processo de evolução da Milena em frente a uma câmera, porque a gente tá numa praça aqui que é relativamente grande e estavam passando umas pessoas aqui perto da gente. E se fosse antes, a Milena ia parar e esperar o pessoal passar. Eu ficava parando, ficava com... Eu não sei, eu sentia vergonha. Na verdade, eu sempre sentia vergonha de falar em público na escola, por exemplo, quando eu tinha que apresentar algo. Eu me estressava muito nesses momentos. Hoje em dia já melhorou, mas quando é algo importante que tenho que apresentar na escola, eu também me estresso muito. Mas isso, por exemplo, de falar num lugar assim aberto, com um monte de pessoas passando, eu sempre sentia que eu estava atrapalhando ou fazendo algo de errado, sendo que eu não estava fazendo nada de errado. E com o tempo, de fato, o treinamento é confronto com a situação, a melhor forma de melhorar numa certa coisa que a gente que está nos incomodando, e isso estava me incomodando muito. E isso foi um exercício muito bom de enfrentar a situação, porque, né, tipo, o treinamento behaviorista de Claro, devagar, claro. Inclusive teve uma vez que a gente foi fazer um curso de primeiro socorro aqui na Alemanha. Para poder tirar a carteira de motorista, você tem que fazer esse curso. E devia ter umas 20 pessoas sentadas em círculo e eles estavam ensinando a fazer massagem cardíaca naquele boneco. E foi logo no início que a gente chegou. A Milena era muito mais tímida que agora. E aí eles foram chamando um por um. Aí a Milena ficou bem assim: eu vou levantar, eu vou embora. Eu vou levantar. Eu falei assim: não, você vai fazer isso aí. Ela: não. Amor, por favor, vambora. Levanta, vambora. Ela, porque você ficava no meio do círculo, né? E as pessoas te olhando. Você lembra que você ficou com... Eu lembro. Ela não ia. Eu falei: não, você vai sim. E justamente esse enfrentamento daquilo que te dá medo tem que... A gente não pode fugir. Como a gente vê, né? Como que quando eu era menor, eu nunca teria imaginado que eu chegaria nesse nível de... É porque vocês não têm ideia. Era um nível de timidez... muito grande. Hard. Faixa preta. Mais uma característica desses passeios que a gente dá, e vocês já devem ter visto, a gente nunca sabe onde o carro tá. A gente sempre esquece de olhar onde a gente estava quando a gente chegou com o nosso carro. A gente deixa o nosso carro parado em algum lugar e depois saímos para passear. A gente vai andando sem rumo. Por exemplo, a gente estaciona, começa a olhar, começa a gravar, e vai andando sem rumo e não tá olhando, e depois tipo assim, tá, cadê o carro agora? A gente tá aqui. O bom da edição do vídeo é isso, que é um corte rápido, mas a gente já tá uns 20 minutos andando aqui. Procurando o carro. E 10 minutos depois, finalmente achamos o nosso carro. Só que não. Só que não. E a gente faz as gravações tudo sem ordem. Aquilo que a gente falou pra vocês no início do vídeo, que era um castelo, na verdade é um muro, né? Eu acho que era um muro, era um muro de defesa da cidade. E frequentemente nas construções assim, na frente dela, eles fizeram esse tipo poço d'água. Qual é o nome disso? É fosso, eu acho. É fosso. Acabamos de achar o carro e a gente viu, não sei se vai dar pra ver aqui, tem uma montanha pra lá, não dá pra ver não. A gente viu uma coisa que é parecida com um castelo. A gente vai tentar chegar lá agora. E a gente tá um dia tão... Sabe aquela sensação que você, quando tira o sapato, você fica o dia inteiro com o sapato apertado, tira e dá aquela sensação boa? A gente passou tantos dias sem sol aqui, que hoje parece que a gente ganhou na Mega Sena. Nossa, a gente tá numa euforia. Como é que pode, né? E no Brasil tem todo dia sol, a gente... Parece que o ser humano às vezes precisa ter a falta, né, pra valorizar. Vamos ver se a gente chega nesse castelo agora lá.
Pessoal, é o seguinte, eu estou editando o vídeo aqui e ele está ficando enorme. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai dividir ele em duas partes e a segunda a gente coloca amanhã, né, que é domingo, a gente coloca aqui no canal e pessoalmente eu acho que essa segunda parte ela é a cereja do bolo, porque a gente encontrou, se não foi o lugar mais bonito, foi um dos mais bonitos aqui da Alemanha. Então amanhã a gente está colocando vídeo, tá bom? Tchau, pessoal!